Olá, os amigos do canal Academia Olímpia. Então, prosseguindo com o nosso projeto aqui de esclarecimento em relação ao assunto OVNI, hoje a gente quer trazer dois assuntos aqui para realmente eliminar qualquer possibilidade de dúvida da existência de OVNIs. Porque sempre quando se fala em relatos de pessoas que são cidadãos comuns, sempre cabe a margem da desconfiança. Mas o que nós vamos abordar hoje são dois relatos que vieram a público, que foram veiculados em emissoras de televisão de grande expressão a nível nacional, tudo. Ambos os casos que eu vou citar aqui apareceram no Fantástico da Rede Globo, um há mais de 30 anos atrás, outro fechou 20 anos em 2016. Esse que fechou 30 anos, desculpa, em 2016, enfim, foi o caso da noite dos 21 OVNIs. Então, para quem acha que é só maluco que vê disco voador ou coisa e tal, a gente está falando agora de um caso que aconteceu onde envolveu os pilotos do caça, onde envolveu os controladores de voo, né, que perceberam os objetos no radar, justamente em função da percepção desses objetos voadores não identificados pelos radares, é que foi comunicado às bases e que foi lançado, a decolagem, no caso foi ordenado a decolagem dos jatos para que interceptassem e identificassem o que eram aqueles objetos. Pois bem, depois dos jatos decolados, né, e que tentaram perseguir esses tais objetos, os caças voltaram para suas bases e aí foi feita uma coletiva de imprensa com o Brigadeiro Moreira Lima e todos os personagens envolvidos nessa história. Então os pilotos contam que eles não conseguiram nem interceptar, muito menos identificar, porque eles não conseguiram chegar nem próximo às luzes, né? E daí eles disseram que as luzes elas eram guiadas por uma inteligência, por causa dos movimentos coordenados que eles faziam. Esses objetos tinham uma tecnologia extremamente acima da nossa, superior à nossa, por causa que os jatos, né, da Força Aérea não conseguiam chegar nem perto. E botando velocidade máxima no equipamento que nós tínhamos, não chegou nem perto da velocidade atingida por esses tais objetos. Então, para aqueles que são céticos, que acham que, né... Porque eu me lembro conversando até numa entrevista de rádio, onde tinha outros entrevistados que iam falar a respeito de outros assuntos. Um pouco antes de entrar pro ar, a gente foi conversando e alguém chegou para mim: pois é, Luciano, mas nós não temos evidência, nós não temos registro, não temos... Então, na verdade, tem sim, pessoal, e tem muito. Lembrem-se que esse vídeo é direcionado para aqueles que não acreditam em disco voador, em OVNI, em vida em outros universos. Então a gente está trazendo aqui para vocês verem que olha a quantidade de gente que está falando sobre isso. Eu quero que vocês olhem a patente, a categoria, a posição que ocupa essas pessoas, que foram os pilotos com os operadores de radar, com o próprio Brigadeiro Moreira Lima. Então é muita gente envolvida. E aquilo foi um pronunciamento, foi uma coletiva de imprensa oficial que foi divulgada numa das maiores redes de comunicação do país, que é a Rede Globo, né? E no horário nobre, num dos programas de expressão mais... Enfim, eu me lembro de ter visto esse programa no jornal hoje ao meio-dia, tipo na quarta ou na quinta-feira, e depois foi matéria do Fantástico de novo. Daí eu revi porque eu achei muito interessante a matéria, né? O outro caso que também apareceu no Fantástico, esse então eu tenho um contato mais próximo ainda, por causa que quem levou este caso para o Fantástico, que é o caso da Operação Prato, que aconteceu na ilha de Colares, né, lá na década de 70, quem levou esse caso ao Fantástico foi justamente o Gevaer, o Ademar Gevaer, da revista UFO, e o Marco Antônio Petit também, que ele é co-editor da revista UFO, né? Então eles dois foram que entrevistaram o Coronel Holanda naquela ocasião, e eles foram procurados pelo Coronel Holanda, que foi o que presenciou toda essa questão ufológica lá na ilha de Colares, justamente pela seriedade que eles tratavam o assunto, né? Então depois que esse Coronel Holanda conseguiu sair do serviço militar, né, e ele se viu livre, então ele achou que era hora de falar. E quem ele escolheu foi o Gevaer e o Marco Antônio Petit. E eu já tive a felicidade de entrevistar esses dois aqui no meu estúdio, né? Tanto o Gevaer quanto o Marco Antônio Petit. Eles também fizeram palestras aqui, que foi promovido lá pelo grupo da minha esposa e da Esther, lá, que é o Focante Canela, né?
Então, muito bacana tudo isso. Para mim foi uma honra enorme, né, receber aqui no meu estúdio, conhecê-los pessoalmente, entrevistá-los, né, depois de 30 anos, mais que eu já conhecia eles, que eu acompanhava o trabalho deles pela televisão, né. Então, para mim foi realmente muito interessante. Então, esse caso da Operação Prato é outro caso que foi documentado, que tem depoimento de militares, tem depoimento de uma médica envolvida no atendimento, melhor dizendo, né, as pessoas, porque algumas entravam em pânico, outras entravam em choque mesmo, algumas apresentavam uma ferida, ou seja, está tudo muito bem documentado e registrado. Então eu não estou aqui para esmiuçar, eu só quero falar de novo como é o objetivo do nosso programa aqui, né, eu vou deixar o link para vocês no caso dessa operação dos 21 OVNIs, desculpa, a noite dos 21 OVNIs no Brasil, que eu fiz um programa já há muito tempo sobre esse programa. E em relação à Operação Prato, ao Coronel Oiranger Holanda, eu vou perguntar que vocês mesmos busquem, né? Então vai em qualquer site de busca lá e coloca Operação Prato, Ilha de Colares. E, né, o Coronel Holanda com H mesmo, é Coronel Oiranger Holanda, ele já é falecido e tal. E tem muita informação, aí cabe a vocês ir atrás e esmiuçar, né, assistir os depoimentos. Esse caso da Operação Prato também já apareceu na televisão, já apareceu no History, já apareceu no Discovery, entendeu? As pessoas falando sobre, então é muito sério. Então, para quem acha que não tem nenhum depoimento oficial envolvendo OVNIs, ó, aqui está a prova de que vocês estão totalmente enganados. Então, como eu estou aqui buscando as comprovações científicas das realidades que nos cercam, no programa passado eu mostrei lá, eu falei para as pessoas pesquisarem o programa Scully, o programa, desculpa, The Afterlife Investigation, melhor dizendo, que mostra o experimento Scully, que é o experimento que foi observado por cientistas e que chegaram à comprovação científica de que existe essa fenomenologia, né, da vida depois da morte. Então, né, a gente aqui no nosso canal não quer ficar trazendo depoimento de Zé da Esquina, ou de gente que ninguém conhece, ou suposições. A gente está falando de depoimentos científicos, comprovações científicas, feitas por estudiosos, onde não cabe mais dúvida, não tem mais erro, onde não tem mais... Ou seja, não sabe quem não quer, porque está lá comprovado por A mais B, né, verdade absoluta. Aí a gente consegue seguir adiante. Então, admitindo a questão da vida após a morte, do espírito, dessas outras dimensões, a gente começa a entender e adentrar, e tá melhor embasado e melhor preparado para adentrar essa questão ufológica. Então, mas UFO, será que tem? Será que não tem? Então, de novo, estamos trazendo de novo esses casos oficiais. E, gente, isso é uma pontinha do iceberg para começar, é o cafezinho, vamos dizer assim. Porque a quantidade de relatos oficiais envolvendo militares, policiais e por aí afora pilotos, né? Que no caso dos pilotos, eles têm essa questão de conhecer aeronaves, de conhecer procedimentos de voo, de conhecer autonomias de voo. Então eles sabem o que eles estão falando. Por isso que o depoimento deles é muito importante, gente. Então assim, ó, vamos desmistificando, vamos deixando por terra aquelas crenças antigas, e será que não, será que sim, e vamos partir então, a partir dos próximos programas, para o que interessa. Né? Então isso aqui é só, né, aquele biscoitinho do café para dar aquele gostinho para a pessoa ir atrás, né? Sabendo que sim, o fenômeno de UFO ou de OVNI, ele é absolutamente legítimo, tem muitos fraudadores, tem muita pessoa querendo se aproveitar em cima do assunto, sem sombra de dúvida, mas o assunto em si é uma realidade. Então lembre-se que esse vídeo é totalmente direcionado aos céticos, as pessoas que já sabem disso, né? Realmente já estão careca de saber sobre a Operação Prato, sobre a Roosevelt, sobre, enfim, a Noite dos 21 OVNIs e por aí afora. Então, de novo, a partir de agora, então, para quem se convenceu, né, de que o fenômeno UFO é realmente real, que nós temos esses fatos que comprovam isso sem sombra de dúvida, para não restar mais sombra de dúvida, então a partir de agora a gente vai começar a adentrar a questão de, tá, mas o que eles querem, quem são eles e qual é que é, né, os objetivos, devemos temê-los ou não, se são bons, como contatá-los, se são ruins, como se defender deles. Então a partir de agora um novo universo se descortinará e vamos poder falar sobre mais muita coisa aí. Então para quem está chegando novo e quiser já se adiantando, nós temos aí uma média de quase 180 programas no nosso canal, e a grande maioria falando sobre ufologia e trazendo muito depoimento, muita coisa. Então assim, ó, busquem lá.
Entrem no nosso canal, vão lá no Vídeos, né? Aí tem toda a coleção lá, divirtam-se. Fala sobre todos os assuntos e de alguma forma ou outra estão sempre relacionados a esse assunto OVNI. Ok? Então hoje Operação Prato e a Noite dos 21 OVNIs. Beijo, valeu!